Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno. E o Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui uma pessoa com um dos nomes mais bonitos que já passou por aqui como convidado, Rafael da Zurich. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal. Boa noite, Rafa, boa noite, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a oportunidade de bater esse papo. Acho que é importante a gente levar o assunto de previdência para todo mundo, né? Acho que tem um desafio grande aí nosso de tornar esse assunto menos mito e mais verdade, mais comum, mais acesso do assunto para o público em geral. Então, cara, uma honra estar aqui com vocês. Uma boa noite, bom papo pra gente. Valeu. É isso aí. E esse tema é um tema bastante, assim, que tem bastante dúvida, né? Das pessoas, eu mesmo, tem a questão da GVL, PVL, vai ser da hora. Galera, antes de começar esse bate-papo aqui com o Rafa, aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do rumo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu! Boa, Japinha. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, soluções para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. É isso aí, galera. E antes de começar o nosso bate-papo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, o InsureCast. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações, deixar aquele like maroto e compartilhar seu vídeo com seus amiguinhos. E além disso, não deixe de acessar o nosso site www.insurecast.com.br. Lá, além de você ter os links direto para nossas redes, você também vai encontrar a nossa loja, a Insure Store. Lá você vai conseguir adquirir vários produtos, carretinha, caneca, outras coisas. Foto do Rafael Botaro lá também tem, se vocês quiserem. Não à venda, né? E a gente firmou uma parceria com a Roncarate, uma grande editora aí do nosso mercado aí, que publica, focada na parte de seguros, que fomenta bastante o nosso mercado, traz bastante literatura. E vamos lá. E aproveitando essa parceria, se você quiser adquirir esse livro, é Planos de Saúde e Superior Tribunal de Justiça, de Augusto Frank Darrington e Bernardo Frank Darrington, da editora Roncarate. Acesse lá o site da Insure Store e adquira o seu exemplar. Tem esse e outros livros lá da editora. De várias linhas de negócio, de vários ramos. E antes da gente começar esse nosso bate-papo, também, é outro recado, Rafa, quem quiser ajudar a gente, como é que faz? patrocínio@insurecast.com.br ou entre em contato direto com a gente mesmo. A gente sabe conversar sobre isso também, né, Japinha? É isso aí. Além disso, não quer patrocinar, mas quer dar aquele apoio? Tem um botãozinho aí de valeu demais, qualquer valor é sempre bem-vindo. Tem também a possibilidade de você se tornar membro do canal. Todos os membros têm acesso antecipado aos vídeos. E quem é membro, quiser um desconto na Insure Store, manda um e-mail pra gente lá no patrocínio. A gente manda um cupom de desconto pra vocês. Mas ajuda aí, galera. Meu, pô, né? 7,90, sei lá, quase R$8 aí, né? Boa. Assim, não é nada, né, meu? Importante ajudar, né? Tornar o tema de seguros mais difundido na população. Boa. Vem trabalhar com a gente aí. Além disso, pessoal, tem a oportunidade de você colocar o logo na nossa carretinha. Faça ali como a Autopartes GPS, a Insure Store, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato aí com a gente, manda um e-mail lá no patrocínio que a gente desenrola isso aí. Isso aí. Bora começar? Bora lá. Bora.
Rafa, muito obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. É um tema que a gente considera muito importante, né? Para o mercado e para as pessoas em geral. Mas antes da gente entrar no tema especificamente, se você puder contar um pouquinho da sua história, o seu relacionamento aí com o mercado segurador. Claro, pô, prazer. Cara, minha história com o mercado segurador começou de repente, acho que como 90% das pessoas. Eu sou formado em economia na UF, na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. E durante a faculdade eu fui fazer intercâmbio fora, voltei depois de 6 meses e, cara, como todo jovem, o pai chegou e falou, cara, você precisa procurar um emprego. E aí eu comecei na época, em 2006, 2007, a me inscrever em programas de estágio, me inscrevi em vários e acabei indo parar numa seguradora. Nesse momento eu entrei como estagiário e desde então, cara, a gente costuma brincar no mercado segurador que uma vez dentro do mercado segurador você não sai nunca mais, né? Então, cara, aqui estou 18 anos depois, já passei por 2 seguradoras, uma nacional e uma multinacional, a Zurich agora, e assim, já passei por área técnica, fui de produto, já modelei pricing, já olhei para a parte mais comercial, já fui gestor de carteira, responsável por fazer parcerias com bancos, varejos e tal. E agora estou cuidando aqui na Previdência da Zurich, estou cuidando do negócio de Previdência, e aí de uma forma mais ampla, assim, desde a concepção do produto, a parte da oferta, olhando da experiência do cliente, até a parte comercial, com os distribuidores, os corretores, os parceiros, fazendo toda essa relação. Então, basicamente, cara, assim, minha história não é muito longa, mas já tem uma quase maioridade. E começou de repente com um programa de estágio e eu fui me apaixonando pelo tema, fui vendo que né, eu comecei a fazer economia na UF por uma questão de tentar entender um pouco das mazelas da sociedade, da distribuição de renda, de por que algumas pessoas têm muito, outras têm pouco. E acabei indo parar no mercado segurador, que de uma certa forma também tem uma função, na minha concepção, muito nobre, que é você proteger a vida das pessoas, né? Seja a renda das pessoas, seja a vida das pessoas, seja as coisas das pessoas, né? Os bens das pessoas. Então, de certa forma, eu sigo nessa caminhada aí, tentando levar um pouco mais de conhecimento e proteção para os brasileiros. E uma curiosidade, Rafa, você veio para São Paulo pelo mercado de seguros? Vim pelo mercado de seguros. Eu tive uma oportunidade, eu já tive uma passagem anterior pela Zurich em 2013. Foi um namoro no começo, agora a gente está casando. Mas em 2013 eu morava no Rio e aí eu recebi uma oferta aqui para iniciar um segmento dentro do grupo Zurich, um segmento de capitalização. E eu vim como responsável por colocar esse negócio em prática. Capitalização é um negócio que não tem muita gente que conhece no mercado, então eu já tinha alguma passagem por esse negócio, tinha algum background, e aí eu vim para cá com essa missão de lançar a empresa de capitalização do Grupo Zurich. Boa. Aí me mudei, cara, saí do Rio, já estou 100% adaptado, também 11 anos depois, assim, senti falta da praia, mas hoje em dia, cara, eu costumo brincar com a minha esposa que a gente não troca São Paulo por nada. É mesmo? Quem que não troca, né, cara? Praia por trânsito? Pô, escolha fácil. Cara, assim, a praia é muito legal, mas São Paulo tem muitas coisas muito boas em termos de qualidade de vida, assim, de maneira geral, que a gente não tinha no Rio, assim. Então, cara, tô muito feliz aqui. Tô muito bem acolhido. Que bom. Ô, Raul, deixa eu te perguntar. Na faculdade ou na matéria, não, no curso de economia, se vê alguma coisa de seguros ou inclusive de previdência ou nada? Cara, nada, se fala um pouco da Olha. previdência social, assim, muito en passant, mas, assim, você não sabe nada, assim, eu lembro de quando eu fui aprovado no processo de estágio para seguradora, cara, eu não fazia ideia do que eu ia fazer, assim, eu não fazia ideia do que era um seguro de vida, do que era um título de capitalização, do que era uma previdência privada. Cara, estagiário com 20 anos, 18 anos ali, você tá preocupado em mostrar serviço, né, em agregar valor ali de alguma forma, e foi com o tempo mesmo que eu fui aprendendo, assim. No final, acabou que algumas coisas da faculdade me agregaram valor, assim, na hora de montar um business plan, um fluxo de caixa de longo prazo, algumas coisas de modelo de negócio serviram da faculdade para o mercado segurador, mas assim, não fala nada, não tive nenhum conteúdo, talvez uma eletiva, aquela que, cara, assim, a gente quase não fazia, quase não tava jogando sinuca, mas assim, eu não lembro de ter nenhum conteúdo
focado em previdência privada ou em seguro de vida no mercado de maneira geral, assim. Boa. E entrando no tema, Rafa, como que você explicaria o que é previdência privada, enfim, como ela se descola ali da previdência social? Cara, boa pergunta, assim, na minha cabeça, assim, a previdência privada nada mais é do que um instrumento de poupança, um instrumento de proteção financeira de longo prazo, né? A gente costuma falar que ela pode ser um complemento à previdência social. Por quê? Porque a previdência social, da forma como ela é construída hoje, né? Como é que ela funciona hoje? Ela é construída numa forma que a gente costuma falar que é um pacto entre gerações, né? A população econômica ativa que está trabalhando hoje, ela contribui para pagar os aposentados que estão aposentados hoje. Quando a gente estava no século XX, a gente tinha uma relação aposentados e pessoas economicamente ativas diferente do que a gente tem hoje. A gente tinha, sei lá, 20 pessoas trabalhando para cada aposentado. O que aconteceu é que a expectativa de vida aumentou, as pessoas pararam de ter mais filhos e o custo de vida nas cidades mudou, então o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, você mudou a forma de viver. E isso trouxe uma mudança na pirâmide etária, né? Hoje tem mais pessoas idosas em relação ao que tinha no ano passado. Então, essa relação que em algum momento foi 20-1, pessoas economicamente ativas para um aposentado, em 2000 era 8-1, alguma coisa nesse sentido, e, cara, a tendência para 2050, 2050 e poucos é ser 2-1. Então, nossa, cada vez menos eu vou ter menos pessoas trabalhando e contribuindo para as pessoas aposentadas. A gente teve a reforma da Previdência em 2019, por exemplo, que foi uma tentativa ali do governo, assim, sem juízo de valor, se foi boa, se foi ruim, assim, mas foi uma tentativa do governo de tentar equilibrar minimamente essa conta e fazer com que esse custeio ainda continuasse sendo possível, né? Mas, de fato, se você olhar no longo prazo, em algum momento essa conta tende a não fechar. Uhum. E aí as populações mais jovens, as gerações futuras, podem ser, de alguma forma, impactadas. E aí o que a gente pensa e a gente fala muito no mercado é que nessa hora surge a previdência privada. Assim, cara, se eu vou ter algum problema no futuro com a previdência pública, eu tenho que criar alguma forma, algum mecanismo de acumulação de poupança para a população. E aí estamos falando, obviamente, de uma população majoritariamente jovem, mas, obviamente, qualquer população. Então, a previdência privada ela serve como um instrumento de acúmulo e de poupança para você complementar a tua renda na aposentadoria. Uhum. Você tem tipos de produtos e tal, a gente vai falar aqui um pouco disso, mas nada mais é do que um instrumento de planejamento financeiro. Assim, você vai fazer um planejamento financeiro para o futuro, e uma das coisas que é importante falar é que quando a gente fala de instrumento financeiro, de planejamento financeiro, não necessariamente precisa ser o futuro aposentadoria. A gente pode ter um futuro um pouco mais médio prazo. Assim, você quer fazer uma reforma na sua casa, você quer fazer uma viagem, você quer pagar a faculdade dos teus filhos, você quer tirar um ano sabático. A Previdência pode ser um instrumento de planejamento, inclusive, para esse tipo de coisa. Tá? Então, é assim que eu vejo a Previdência hoje, quando você olha a Previdência privada e a Previdência pública. Assim, a Previdência pública ela cumpre o seu papel social, ela já foi muito importante, ela ainda é muito importante para o cidadão de forma geral, mas a gente tende a ter uma mudança na pirâmide etária, já está acontecendo e ela tende a se agravar. As pessoas hoje em dia não querem mais ter filho, várias pessoas não querem ter filho. Então, assim, em algum momento pode ser que essa conta fique deficitária e aí o governo tem que botar mais grana para custear isso. Tirar de outros orçamentos, tirar de outros né? orçamentos, assim, difícil essa conta fechar. E aí a previdência privada ela surge como uma opção, você não depender do quanto o governo tem, quantos empregados tem hoje contribuindo para a sua aposentadoria. Uhum. Você vai fazer teu plano, você vai fazer a tua própria poupança e vai ter um futuro melhor sem depender do governo. E nessa relação, Rafa, aí é a pessoa com a pessoa ou você... Porque a Previdência ela tem dois momentos, digamos assim, né? Ela tem o momento de acumular e o momento de usar o que se acumulou. Você imagina não, como é que funciona isso na prática, assim? É aí a pessoa para a pessoa, ou seja, quanto que ela acumulou é o quanto que ela vai gastar no futuro, ou isso vira um seguro também, enfim,
Porque, e aí, por que que eu tô te perguntando isso? Você teme que esse problema que a Previdência Social vai ter em algum momento, né? De ter muita pouca pessoa contribuindo para muita pessoa recebendo, possa afetar também o mercado seguro privado? Cara, não, acho que é um pouco diferente, porque na previdência privada você é responsável pelo teu próprio acúmulo. Então você, Rafa, decidiu botar lá, sei lá, R$ 200 por mês na tua previdência, cara, aquela reserva é sua. Apesar de ficar alocado na seguradora, né, a gente faz a proteção do dinheiro, mas a gente faz a proteção do dinheiro como? Você escolhe que fundo de investimento você quer colocar, de acordo com o teu perfil. Então, se for um perfil mais conservador, a gente vai recomendar um fundo mais de renda fixa, mais atrelado às taxas de mercado, ou mais agressivo, um fundo de renda variável, multimercado, que está mais atrelado a ações. Então, quando você faz essa escolha, aquele dinheiro é seu. E aí basta você, a gente fala muito isso nas nossas conversas lá na Zurich, que assim, a gente recomenda para o cliente, como qualquer produto de investimento, que você faça um acompanhamento constante. Então, você vai acompanhando aqueles R$ 200, você teve uma promoção no trabalho, agora você virou diretor. Cara, talvez R$ 200 você pode pagar um pouco mais. Você teve um problema, talvez você tenha que diminuir. O teu fundo, você botou num fundo conservador, porque antes você tinha uma característica, agora você está arrojado, então você pode mudar. Então, a gente recomenda sempre o acompanhamento constante para você ir adequando a tua realidade de vida naquele momento, olhar a economia do país. Não precisa ser um economista ou ter um grande acompanhamento, preciso pegar o caderno de economia e ler ele inteiro. Não, cara, você precisa saber basicamente assim, como é que está a taxa de juros, como é que está a inflação, como é que está a confiança do investidor. Cara, o Brasil está crescendo, não está estagnado, então que tipos de fundo eu vou seguir agora? E ir acompanhando para ver se, em média, o teu fundo está rendendo mais ou menos e adequando ele. Cara, mudar minha contribuição, mudar meu fundo, e fazendo esses ajustes você vai conseguir ter de forma ampla o que o produto pode permitir, entendeu? O Rafa, nessas opções de você escolher o fundo e tal, existe a possibilidade de você escolher vários fundos e alocando um percentual para cada fundo ou não? Você necessariamente tem que conservador, só no renda fixa? Existe várias formas de fazer isso, tá? A gente tem o que a gente chama de produto multifundos, que é, cara, num produto só, você compra um plano de previdência e nele você tem, sei lá, dos R$ 200 do Rafa, R$ 50 vão estar no fundo mais conservador e os outros 150 no fundo mais agressivo. Mas você pode fazer isso não necessariamente por um produto multifundo. Você pode contratar 2 certificados, um para ser o teu colchão ali mais pé no chão, digamos, e outro para você estar mais atrelado em ações. Então, cara, é possível sim fazer isso, muita gente faz isso e as formas com que é feito isso varia muito de empresa para empresa, de plano para plano, assim, não tem muita restrição não, tá? Então, é uma realidade e a gente, inclusive, recomenda que seja feito isso para a gente não... a gente fala, o mercado financeiro fala de muito você não botar os ovos numa cesta só. Então, cara, você sempre está ali com uma parte do teu dinheiro alocado num fundo mais renda fixa, uma parte mais crédito privado. A gente aqui na Zurich tem bons fundos de crédito privado que estão performando bem, inclusive esse ano, e fundos de renda variável. Assim, você poder fazer uma misturinha ali dos três, você vai estar bem distribuído e sem estar concentrado com o risco todo num lugar só, entendeu? Então, assim, na minha cabeça, funciona bastante isso. Esses fundos são administrados pela seguradora? Eles são, normalmente, assim, a gente tem no mercado fundos que são próprios da seguradora. A Zurich, por acaso, não trabalha com nenhum fundo proprietário. A gente acaba fazendo parcerias com gestoras parceiras, então a gente tem casas renomadas no mercado que tinham seus fundos abertos de investimento e aí migraram para o fundo previdenciário, abriram um recurso previdenciário também para poder alocar dinheiro de clientes em fundos assim como tinha os fundos abertos. Então, a gente tem na nossa grade, sei lá, uns 20 fundos, todos de gestoras parceiras, e a gente recomenda os fundos de acordo com a performance deles e está o tempo inteiro em contato com esses gestores e com outros do mercado para... Cara, tem uma opção aqui nova no mercado, agora a palavra do momento é ESG, né? Então, a gente está olhando fundos
com iniciativa verde, com iniciativa sustentável, fundos ESG, para colocar na grade também para complementar. A ideia da nossa cabeça aqui é a gente ter sempre opções, uma ou duas ou três opções de cada estratégia de fundo. Então, o fundo de renda fixa, o fundo de renda variável, o fundo de crédito, o fundo que está vinculado à inflação. Ter sempre duas, três casas sempre fortes, renomadas, para cada uma dessas estratégias, para o cliente poder ter uma opção ampla, né? Assim, diferente de algumas seguradoras que fizeram uma abertura total, a gente não tem intenção, pelo menos não a curto prazo, de abrir um montão de fundos em vários gestores. A gente quer trabalhar com opções suficientes e bastantes para os clientes, a ponto de ele poder, dentro de uma mesma estratégia, ele escolher 2 ou 3 gestores diferentes. Rafa, quais são os tipos? No momento de contratar, que o segurado ali, se chama segurado também, o cara da Previdência? Sim, cliente, segurado, participante, assim, não tem um termo, assim, eu desconheço o termo técnico correto, mas é segurado, assim, na prática é segurado. O que ele tem que se preocupar na hora de contratar? O que ele tem que conhecer? Por exemplo, tem lá o PGBL e o VGBL, como ele tem que decidir, o que é, entendeu? Tá, tem algumas coisas que acho que ele tem que ter a noção na hora de tomar a decisão de contratação. A primeira e mais fundamental delas é o quanto que ele vai pagar por mês, assim, acho que essa é a grande pergunta de $1 milhão, assim. A população brasileira e a gente, de maneira geral, classe média, a gente tem a nossa equação de renda, cara, tudo que a gente ganha menos o que a gente gasta é igual ao que a gente poupa, né? Então, a Previdência e o mercado segurador, de uma maneira geral, a gente tenta inverter um pouco a lógica dessa equação. Tudo que a gente ganha, menos o que a gente poupa, deveria ser o que sobra para a gente gastar. Então, a gente quer colocar a parte da poupança, do acúmulo, antes da parte do gasto. Então, acho que essa é uma primeira reflexão. Cara. Quanto que eu tenho disponível para gastar, o quanto eu consigo me sacrificar ali, seja da cervejinha do fim de semana, do jantar com os amigos, ou de qualquer eventual gasto supérfluo, que não é supérfluo, é importante, mas assim, cara, o futuro é muito mais importante do que o agora. Então, passado por essa decisão, assim, cara, tenho X reais para gastar. Eu tenho algumas decisões, tá? Então, outra decisão é o tipo de investidor que eu sou, que aí vai de encontro com o que a gente estava falando antes, que é o perfil, se eu sou um cara mais agressivo, se eu sou um cara mais conservador, assim, quanto que eu vou olhar o meu fundo de previdência no dia a dia? Eu vou ser um cara que vou acordar de manhã, assim, eu sou um cara que estou acostumado com as oscilações do mercado. Cara, teve lá o problema da Americanas, eu vou no momento seguinte, cara, vou ficar acompanhando isso, tirar meu fundo, fazer uma portabilidade, mudar meu fundo de gestor de um dia para a noite. Cara, não, eu não quero. Eu quero deixar o meu dinheiro lá rendendo para o longo prazo. Eu não estou preocupado com um alto rendimento, só não quero perder meu dinheiro. Cara, beleza, você tem que definir teu perfil de investidor. Isso vai mais ou menos definir qual fundo que você vai colocar, ou pelo menos a estratégia do fundo. Tá? Então, essa é a segunda tomada de decisão. O segurado, o cliente, só um parênteses, ele tem apoio das seguradoras normalmente? Total. Porque, sei lá, vai uma pessoa leiga, por exemplo, né? E no Brasil a gente não tem muito esse aprendizado. Eu quero falar sobre isso também em algum momento, que assim, acho que é muito importante a gente falar sobre educação financeira. Assim, a gente tem como missão aqui do mercado segurador e eu aqui especificamente falando com papel de previdência, de educar o brasileiro, assim, a gente precisa falar disso na mesa de jantar, no churrasco com os amigos, na volta para casa, no metrô, assim, a gente não fala de dinheiro, a gente não fala de morte, né? Então, por que o seguro de vida é um negócio difícil, um tabu, cara, é o dinheiro do Ricardão, por que a previdência é um negócio que a gente não fala? Assim, porque são temas incômodos, a gente vai incomodar, mas a gente precisa passar por esse incômodo, porque, assim, só falando sobre o futuro, a gente vai conseguir se planejar. Eu tenho exemplos na família, assim, pessoas de mais idade que sempre tiveram situações de aperto financeiro, mas assim, tinham como ter poupado em algum momento algum valor. E agora estão com seus 60, 70 anos e ligam para mim e falam, cara, eu posso fazer uma previdência privada? Você pode, com 60, 70 anos. Não tem idade, mas assim, você vai conseguir acumular reserva para alguma coisa, assim, cara, difícil. Você vai estar, a tua corrida contra o tempo é muito maior, muito mais difícil do que se você tivesse começado com R$200, R$100 com 20 anos de idade, entendeu? Então,
é importante, assim, a educação financeira é muito importante para a gente falar, assim, a seguradora tem a área comercial distribuída pelo Brasil inteiro, a gente tem especialistas em previdência, a ideia é que a gente dê suporte tanto para o corretor quanto para os parceiros, para os distribuidores e até mesmo para o cliente, assim, cara, eu quero falar com você, eu quero te argumentar contigo para te mostrar a importância desse produto, assim, quanto é importante você pensar no amanhã e deixar de viver uma parte do agora, assim, não é para deixar de viver o agora, gente, obviamente, mas é você pensar no amanhã ao mesmo tempo que você vive o agora, né? Então, tem sim. Equilibrar, né, os pratos. Exato. O equilíbrio é tudo, assim. Então, de forma geral, a gente está assim, atento e está disponível para falar com todo mundo que precisar, assim. A gente está dentro de casa agora fazendo um trabalho grande de revisar material de comunicação, conteúdo, como é que a gente fala com o público de uma forma mais acessível, mais simples, né? O mercado segurador, de forma geral, ele é muito formal, muito techniquez, assim, você tem um juridiquês muito difícil de você entender. E a nossa ideia é, cara, a gente está de forma ampla, massiva, falando com todo mundo, assim, cara, é R$100 por mês? Bota aí R$100 por mês no cofrinho aqui e tal, assim, eu quero falar com todo mundo, porque só falando em longo alcance que eu consigo cumprir de uma parte dessa missão, que é democratizar o acesso de instrumentos como Previdência, que são tidos como instrumentos para pessoas de alta renda, mas não, cara, eles poderiam ser para qualquer um. Todo mundo deveria, e principalmente para quem não tem uma renda grande, deveria estar preocupado com o futuro. Então, assim, a ideia, sim, é a gente estar próximo e falando com todo mundo. Legal. E voltando ali, Rafa, as diferenças de PGBL, VGBL e eventualmente outros que existam aí. Perfeito. A gente falou do valor, falamos do perfil, e aí vamos falar um pouquinho do produto. O produto, a gente tem basicamente dois produtos, o PGBL e o VGBL. Eu não vou entrar na sopa de letrinhas, mas cara, qual é a diferença entre eles? Tá? O PGBL ele é mais indicado para quem faz a declaração completa de imposto de renda. Por quê? Porque ele tem um benefício que todo o valor que você paga no PGBL, você pode deduzir em até 12% a tua base de cálculo do imposto de renda. Então você vai pagar lá, sei lá, X mil reais de imposto de renda no final do ano, você, em vez de pagar esse, você coloca uma parte desse valor num valor num PGBL, você paga menos imposto no final do ano. O que acontece em contrapartida é que quando você vai resgatar esse valor, no final do valor que você acumulou no final do prazo, no período de resgate, você tem incidência de imposto no valor total mais nos rendimentos. Então, você não paga imposto no momento que você paga, né? Inclusive, você deduz imposto no teu ano a ano, mas chegando lá na frente, na hora que você se aposentar, você vai ter acumulado um tanto, e esse tanto mais os rendimentos, ele vai ser tributado de uma vez só. É como se você tivesse, imposto, em vez de pagar o imposto, você tivesse investindo o imposto. Eu vou adiar a tributação. E aí lá na frente, só que ele também, a depender do tempo que você fica, ele reduz a tributação, certo? Ele reduz a tributação. Deixa eu falar do VGBL, que aí a gente fala justamente sobre isso. O VGBL, cara, é basicamente o oposto, mas é um produto diferente, porque ele não tem a tributação sobre todo o patrimônio, então ele só tributa os rendimentos. Então, eu botei R$2.000 no VGBL, aqueles R$2.000 renderam R$200. O meu imposto não é sobre os R$2.200, é sobre os R$200 que foi o rendimento. Porque você já pagou sobre os 2.000, né? Porque eu já paguei sobre os R$2.000. E a tributação ocorre sempre no resgate, sobre os rendimentos, e então ele acaba sendo um produto mais aconselhado para quem faz a declaração simplificada ou quem já está no teto de dedução do imposto de renda, porque você não vai ter o benefício. Eu não vou pagar menos imposto porque eu estou botando o dinheiro no VGBL. Então, eu recomendo... se recomenda, né, de maneira geral, o VGBL para quem já está alcançando o teto da eficiência fiscal com outros produtos de investimento, ou para quem faz a declaração simplificada, tá? E aí a gente entra no quarto ponto, que é o modelo de tributação, o regime tributário, que a gente chama aqui no juridiquês, que eu tanto luto contra. A gente tem basicamente dois regimes, tá? O progressivo e o regressivo. Os nomes já explicam por si só. Assim, em progressivo, você começa com um pouquinho de imposto e paga mais no final. E o regressivo, você começa com uma taxa de 35% de imposto e chega até 10% se você ficar por mais de 10 anos. Com 10 anos, ele chega até 10%, que é menos do que os 27,5% que você paga de maneira geral. Tá? Então, essa seria uma quarta escolha na hora de tomada de decisão
do cliente. Uma coisa interessante que o mercado e os órgãos reguladores estão fazendo e está acontecendo nesse momento, que é uma mudança na legislação em vários aspectos, e acho que um deles no regime tributário. O que acontecia antes, essa decisão sobre o regime tributário, ele tinha que ser tomado no momento da contratação. Então, sei lá, com 20 anos, já tinha que decidir se você vai pagar 200, 100 ou 500 reais. Já tinha que decidir se você é perfil arrojado, conservador. Eu falava o cara o que você fez aí? Tá bom. Tipo assim, cara, eu falava, não sei. A primeira vez eu fiz isso. Decide por mim, cara. Eu só quero ficar milionário. No final do dia, a gente só quer... A minha madrasta sempre falava comigo, brincava assim, cara, eu tenho R$1 para investir na Previdência, como é que eu faço para gerar 1 milhão? Cara, não sei, essa tarefa é difícil, vou até trabalhar em Previdência para ver se eu consigo te ajudar, mas até hoje eu não consigo dar essa resposta para ela. Mas, então, a gente tinha que tomar essas decisões todas no momento da contratação. E, inclusive, o regime tributário que vai ser aplicado no momento de resgate. Cara, não faz o menor sentido, né? Você tomar a decisão prevendo o futuro, o que vai ser a economia, como é que vai, quanto tempo você vai ficar. E é um futuro bem longo, bem né? Bem longo, né? O negócio é feito para você ficar 30, 40 anos acumulando. O que os órgãos reguladores estão fazendo e estão aplicando já a partir desse ano, o mercado está discutindo um pouco como, a forma e tal, mas está trazendo essa tomada de decisão para o cliente na hora do resgate. Então, cara, eu não vou mais tomar essa decisão na hora que eu contratar meu plano. Se eu vou para o regime progressivo ou regressivo, não, isso não importa agora. Isso importa no momento que eu acumulei lá. Então, eu vou pagar os meus R$200 todo mês durante 30 anos. No final de 30 anos, eu vou ter lá, sei lá, R$500 mil. E aí sim, quando eu ligar para a seguradora e falar, cara, eu quero meus R$500 mil, seja de uma vez só, seja em renda, que são as formas que a gente consegue pagar, eu vou tomar a decisão, cara, eu vou olhar para aquilo, eu fiquei 30 anos, então talvez o meu regime regressivo seja melhor, porque eu já fiquei mais tempo, então minha alíquota que estava em 35 já baixou para 10, eu vou ser menos tributado nessa hora, entendeu? Então, basicamente, essa era uma quarta decisão que era para ser tomada no início da contratação, e agora o que o mercado está fazendo é colocar ela para o final do produto. Legal. Para a fase que realmente importa você tomar essa decisão. Que você já tem, porque assim, sei lá, numa situação onde eu comecei a fazer minha previdência, dali 2 anos, sei lá, perdi emprego ou perdi renda, eu vou precisar usar aquele dinheiro. Só que eu já escolhi o modelo dos 37%. Entendeu? Cara, dói no coração. Você tem matar o cara que me ofereceu porque na época que você sentou para conversar com o cara, você falou para ele que você queria ficar 35 anos poupando, você achava que a sua vida ia continuar numa linha reta e beleza, fazia sentido. Mas 2 anos depois, cara, você ficou desempregado, você teve uma pandemia, você teve um problema como o que a gente está tendo no Rio Grande do Sul. Assim, tem emergências que surgem na vida e que a gente precisa lidar com elas. E essa reserva é uma reserva que é importante. É óbvio que essa reserva ela é conceitualmente para ser utilizada no longo prazo, na aposentadoria, como a gente falou no começo. Né? A gente vai ter um problema de déficit na aposentadoria pública, na previdência pública. Então, a ideia é que esse montante seja um valor que seja economizado e poupado para essa fase. Mas, assim, nada impede de eu construir planos de médio prazo, como a gente já falou também. Cara, eu quero fazer uma viagem para a Europa. Beleza, eu vou deixar um plano de previdência aqui especificamente para isso e até mesmo, cara, usar uma parte desse dinheiro numa fase de pandemia, por exemplo, ou numa situação de emergência que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Uma cirurgia, uma doença, um desemprego, assim. Então, assim, na minha cabeça, é óbvio que o bonito do produto é você chegar até o final da tua fase laboral, né? Você poder usar ele só na fase de aposentadoria. Mas na prática a gente sabe que não é isso, gente. Assim, tem casos e casos. Então acho que a magia do produto é justamente ele conseguir se adequar para diversas fases da vida, para diversos momentos, para diversas necessidades, características, né? Então, assim, acho que ele atende a todo tipo de produto. Assim, eu posso ser só um cara que quero pagar menos imposto no final do ano, então eu vou fazer o meu PGBL lá e vou ter uma alíquota tributária menor. Eu posso ser um cara que estou preocupado com o futuro, minha aposentadoria, porque meu teto de aposentadoria do INSS é R$7.800 e, cara, minha renda com 60 anos é 20 mil, se Deus quiser. Então, assim, cara, eu vou ter um gap entre minha aposentadoria, entre minha idade laboral e minha aposentadoria. Cara, como é que eu preencho esse gap? Posso estar pensando só nisso, eu posso estar pensando na educação dos meus filhos. Então, eu posso, de fato, olhar para esse produto de forma bem ampla e escolher o que me atende melhor, entendeu? Então, você
Então, o consumidor ou a pessoa, ela pode adquirir mais de um plano. Pode adquirir mais de um plano e, assim, a ideia é que ela consiga, Mas no até mesmo a seguradora. na mesma seguradora, não tem nenhuma restrição de planos por seguradora. Obviamente que o ideal é que a gente tenha, se a pessoa quiser ou precisar mais de um plano, que ela tenha estratégias definidas e diferentes para cada um dos planos. Tipo o que você falou. Eu Uma é tenho 3 e 6 aposentadoria. fundos diferentes. 3 planos e 6 fundos diferentes na mesma empresa. Você? Eu não posso falar porque tô Deve ter vestindo a 15. camisa aqui, assim, mas desde que eu entrei na Zurich, eu comprei o plano de todos os parceiros, de todos os canais de distribuição que eu consegui, assim, para poder testar a experiência do cliente, como é que funciona, o que tem de aprendizado, o que tem de experiência Legal. positiva, negativa. Olhei para concorrência, eu contratei planos na concorrência para ver, cara, o portal dos caras aqui é muito bom, o aplicativo XYZ funciona muito bem, então, cara, eu faço isso até como benchmark mesmo para ver, cara, como é que eu quero ser daqui para frente, como é que eu, como provedor de previdência privada, quero ser para os meus clientes, para os meus parceiros. Pô, tipo, pô, qual- obviamente, né? Por experiência, por você entender o mercado, mas qual que é a diferença? Existe o que diferencia uma empresa da outra para se contratar uma previdência? Cara, essa pergunta é polêmica até certo ponto, assim, Não sei, sinceramente. não, É o fundo que cada um trabalha, tem o tem fundo, imposto, assim, sei lá. hoje, assim, na minha cabeça, é uma opinião, cara, quase que pessoal, mas assim, o que a gente vê é que no final do dia, o que vai fazer a diferença para o cliente é o serviço. Cara, a quantidade de serviço que eu consigo entregar como seguradora, como plataforma para o meu cliente. Porque, assim, fundos, né, todo mundo basicamente tem acesso, todas as seguradoras têm acesso a esses gestores terceiros, tem acesso a uma gama de fundos que estão ali, cara, entre X% do CDI, 90% do CDI e 110% do CDI. Então, assim, no final do dia, o perfil de investidor, cara, assim, você não vai ter uma diferença, assim, cara, aquela seguradora A tem fundos que só aquela seguradora A. Até tem uma coisa ou outra, mas, assim, de maneira geral, todo mundo tem bons fundos para oferecer. O que vai fazer diferença, assim, cara, o teu corretor, o teu assessor, ele te liga quando a bolsa cai. Ele fala assim, cara, você está 2 anos sem mexer na tua previdência, vamos ver se você não teve uma promoção, você não pode aumentar aqui uma contribuição. Você vai ter uma filha, cara, vamos fazer um aporte específico aqui para cuidar da criança. Cara, o seu fundo, você está vendo que o seu fundo não tá performando, está em 100% do CDI, poderia estar na poupança esse dinheiro, vamos olhar e mudar. Então, no final do dia, assim, é muito mais o papel de consultor e a experiência do cliente. Quando eu quero fazer uma mudança, eu tenho um trauma. Ou quando eu quero fazer uma mudança, é muito fácil. Assim, a seguradora resolve para mim em 2, 3 dias. Então, na minha cabeça, passa muito mais por isso, tá? O mercado, ele meio que se igualou. Óbvio que tem umas maiores, umas menores, umas que tem mais foco, outras menos foco, mas, assim, de maneira geral, o mercado oferece mais ou menos a mesma gama de produtos, e o que diferencia entre uma e outra é, cara, a qualidade de serviço e atendimento, assim, cara, proximidade. Confiabilidade. Eu tenho que ter medo de botar o dinheiro na Previdência, aquela empresa quebrar? Cara, bom ponto, assim, eu acho difícil, falando como consumidor, assim, a gente tem poucos players no mercado, alguns estão melhores do que os outros, obviamente, mas, assim, quando eu olho para a Zurich, por exemplo, que é uma empresa multinacional, presente em mais de 160 países, 150 anos de história, assim, cara, isso é um fator que ajuda e assim, o cliente, na hora que coloca o dinheiro na Zurich, ele sabe que o dinheiro dele está protegido, assim, cara, não tem o que dar de errado para o cliente não, para a empresa falir, assim, o acionista suíço não entrar com a contrapartida, assim, não tem nenhum problema. A empresa é sólida financeiramente, só expande a operação. Então, eu acho que no final do dia também isso é um fator de tomada de decisão, sim, Rafa. E até questões de regulamentação, né? Eu acho que o como você protege o dinheiro para você operar no mercado deve ser muito regulado também, né? Claro, assim, acho que de forma geral, assim, todos os mecanismos que as empresas criam para tornar o dinheiro mais seguro
Como que você faz isso? Como é que é a tua relação com os gestores, com os administradores dos fundos, todo o papel que as áreas financeiras das seguradoras têm, as áreas de tesouraria, todas essas interfaces, as relações com os bancos, tudo isso contribui para você ter um cenário de maior segurança, maior estabilidade na hora que você vai escolher qual seguradora ou em qual plano que você vai colocar, em qual parceiro que você vai colocar. Acho que tudo isso faz diferença. Sem dúvida, a gente vê isso na Zurich bastante, o fato da marca centenária, suíça, né, um padrão mais conservador assim, de investidor. Cara, a gente vê que o cliente ele procura essa estabilidade, essa segurança que está aliada à marca, assim, 100%. Desculpa. Vai. Deixa eu te perguntar, existe algum risco na previdência privada? Tipo, você trabalha, sei lá, se o cara entrar eu tô optando por um fundo ultra agressivo ali, 100% em mercado de ação, opção. Existe o risco do cara esperar, tô entrando numa previdência privada, apesar de ter um fundo, tô colocando R$200 todo mês, mas pode ser que não me rendeu nada. Daqui 10 anos eu tô com, sei lá, R$10.000. Tem um risco, algum risco, né? E principalmente quando você olha para os fundos de multimercado, de renda variável, fundo em ações, mas o que acontece é que a própria regulação de previdência, ela limita em alguns percentuais, eu não vou saber te precisar aqui de cabeça, mas quando você coloca o seu dinheiro num fundo de renda variável, um fundo multimercado, você não vai colocar ele 100% em ações. Você coloca em até X% ele vai estar alocado em ações. Então tem uma parte que vai estar em papéis menos voláteis, como a gente costuma dizer, então com menos risco, tá? Então, mesmo os fundos mais agressivos, ele tem uma parte mais conservadora, então tem um risco, mas assim, o risco do dinheiro virar poeira é bem baixo, assim, não acontece e o que a gente sempre faz é estar próximo do cliente num momento que tem alguma oscilação muito brusca da bolsa ou de algum evento como a gente teve no ano passado, da gente chegar junto no cliente e falar, cara, assim, esse fundo aqui, o que está acontecendo? Tanto do cliente como do gestor, né? Acho que o gestor que faz a aplicação no fundo de investimento, ele que escolhe lá em que empresas ele vai investir, e a gente, obviamente, está lá junto, tomando a decisão, mas ele que faz a escolha no final. Então a gente está sempre junto com o gestor para entender, cara, por que você botou X% nessa empresa, tanto por cento nessa empresa, e tá junto do cliente também, falando, cara, assim, talvez esse papel aqui vai desvalorizar ou está desvalorizando, olha o que está acontecendo aqui nos últimos dias, o mercado, como é que está reagindo. Então, cara, vamos ir para uma opção mais conservadora e mais segura agora, vamos esperar passar esse susto e depois a gente vê o que acontece. Então, tem algum risco, mas assim, o risco não é igual um risco de investimento em ações, tá? Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, até nesse ponto do risco e etc, né? Até você comentou, pô, o pessoal tá passando por um problema aqui agora. Na sua opinião, a Previdência, ela pode ser encarada como um fundo de emergência também? Cara, na minha opinião, sim. Eu acho que é um pouco mundo de Alice, sei lá, não sei, assim, eu gostaria que não, que a gente uma vez que a gente entrasse no plano de previdência, a gente ficasse até os 70 anos, 80 anos, mas eu acho que na prática, num país em desenvolvimento como o nosso, a gente tem um monte de pessoas que estão em situação de classe média, de pobreza, ou estão ascendendo socialmente. Cara, as emergências acontecem. Então, assim, eu acho que ela pode e deve, em último caso, ser utilizado como um fundo de emergência. Ela tem alta liquidez, sei lá se dá para falar assim. Tem. De maneira geral, a gente consegue sacar e resgatar os valores em, sei lá, de 2 a 10 dias, assim, não é um negócio que demora meses, não. Então, é óbvio que tem até algumas regras de carência entre resgates. Então, se você vai fazer 2 resgates, não quero resgatar tudo, eu quero resgatar uma parte e depois uma parte. Você tem um período de carência entre um e o outro, mas, assim, de maneira geral, assim, o que a gente viu na pandemia foi que pessoas que perderam seus empregos, perderam suas fontes de renda, estavam trancados em casa, não tinham como se alimentar. Eu vou falar para essa pessoa, deixa de
comprar sua comida para investir na Previdência? Não, cara, nessa hora não. Assim, o que eu quero é estar próximo dela para falar, cara, toma aqui seu dinheiro, resolve tua vida, sobrevive, mas ó, volta aqui depois que passar o perrengue e vamos conversar, porque assim, em algum momento isso vai passar, esse pior vai passar e você vai precisar voltar a pensar no futuro. E esse dinheiro que você está tirando agora vai comprometer a tua reserva no futuro. É importante você saber disso. Assim, aquele dinheiro que você se planejou para ter aos 70 anos, talvez você não tenha mais por causa desse resgate que você está fazendo aqui. Mas mais importante do que você ter o dinheiro aos 70 anos é você sobreviver hoje. Então, assim, cara, eu acho sim, né, a gente costuma falar sobre isso bastante. A gente até cara, em relação aos eventos aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a gente está numa dinâmica de tentar acelerar, obviamente, caso a caso, a gente está olhando, né, caso a caso, mas a gente está tentando estar numa dinâmica de acelerar o pagamento de resgate para eu botar o dinheiro na mão da população que está sem casa, que está desabrigada, que está precisando usar esse dinheiro, entendeu? Então, para dar até giro também, né? exato, a economia fica estagnada, fica parada, né? A pandemia aconteceu isso também, então assim, na minha cabeça não é o principal mote do produto, mas eu acho que é fantasia a gente pensar que isso não vai acontecer. Isso acontece. Tomara que a gente tenha outras reservas de emergência, que a gente consiga ter outras reservas, que a gente consiga ter vários planos de previdência, por exemplo, a ponto de o principal não vou mexer, mas, cara, beleza, essa previdência aqui é só para se eu tiver algum perrengue. Então, se a gente conseguir isso, ótimo. Mas o que a gente vê hoje em dia é que, cara, a gente mal consegue, né? A gente está falando de educação financeira, a gente mal consegue poupar no final do mês. Então, cara, primeiro a gente precisa começar a poupar para a gente ter a nossa reserva, para ser uma reserva de longo prazo, para se virar uma reserva de emergência, tudo bem, desde que a gente volte a poupar, e para um dia a gente poder ter duas reservas, a ponto de ter uma reserva de emergência e uma reserva de longo prazo, cara. Esse é o mundo ideal, assim, para mim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse processo, né, de acúmulo e tal, etc. Eu até falei, né, que eu tenho lá hoje 3 planos dentro de uma mesma empresa, separado em 6 fundos. Porém, esses 3 planos não são meus, são de empresas que ou eu já trabalhei em algum momento, e aí você tem lá aqueles benefícios, né? Você põe tanto, a empresa põe mais tanto, e etc. Quando que eu posso mexer nela? Quando que eu posso migrar de fundo? É permitido ou uma vez que foi contratado em nome da empresa eu não posso? Entendi o que você fez. Cara, é uma pergunta boa e vou parecer evasivo na resposta, mas assim, depende. Depende muito, cada empresa tem sua regra. A gente chama de regra de vesting, mas é mais um nome A empresa que você fala é a seguradora ou não, a empresa que eu trabalhei? Tá bom, a tua empresa que você trabalhou, ela toma uma decisão de quando ela contrata o plano de previdência como um benefício para os funcionários, ela fala assim, ó, eu vou dar X% e em contrapartida do meu funcionário dá X%. Então, cara, tem empresa que dá um match de 1 para 1, então você bota lá até 3%, a empresa bota 3%. Tem empresa que bota 2 para 1, então se você botar 3, eu boto 6. Tem empresa que bota menos, tem empresa que varia a regra de acordo com o cargo. Então, assim, as regras de quanto você bota fica a cargo da empresa que está contratando isso como um benefício. Tá. Além disso, fica a cargo da empresa também quanto tempo de vesting, que é quanto tempo de contribuição ou de plano ou de permanência na empresa aquele funcionário vai ter que ter no mínimo para poder mexer naquele dinheiro, tá? Então, varia, assim, de maneira geral, assim, vou chutar um número aqui, os especialistas depois me corrigem, mas assim, de maneira geral é alguma coisa entre 3 e 5 anos, ou 5 e 10 anos, assim, você precisa ter um vínculo de no mínimo 5 anos para você mexer na integralidade do teu dinheiro, né? Tá. O que acontece é que, às vezes, algumas empresas, a partir de 3 anos, você começa a pegar um pedacinho, e normalmente, quando é que você tem direito a esse benefício? Quando você é demitido ou você é desligado da empresa. Tá? Mas aí, quando eu sou demitido ou eu peço demissão, e ainda que eu não fiquei lá os 5 anos, ou que eu fiquei parte, aí fica aquele parcial e tal. Eu posso migrar aquele fundo para outro fundo, ou uma vez investido pela empresa, tem que ficar naquele fundo para a vida? A parte da empresa normalmente fica... Ele perde, fica com a empresa. Na verdade, sim, varia, tá, pessoal? Assim, a parte da empresa, às vezes, dependendo da regra, e por isso depende muito da regra que a empresa montar, mas a parte da empresa, muitas vezes, mesmo que você já tenha saído da empresa, depois de algum tempo você tem acesso. Mas, em relação a fundos,
Normalmente é a empresa que toma a decisão sobre decisão qual fundo. Que vai ficar Isso. e vai ficar até você. Ou você saca. Ou você saca ou a empresa fica bom, entendi. com o recurso lá. Aí tem empresas que quando você sai, ou se você não é demitido ou não é desligado, quando você sai por vontade própria, a empresa não te dá aquela parte. Então ela usa aquela parte que ela contribuiu para o Rafa para pagar uma parte da previdência do Rodrigo, por exemplo. Uhum. Então isso acontece. Aí a tua parte sim, você consegue acessar, você consegue mudar os O fundos. retroativo, a empresa tira tudo que colocou. Porque a empresa paga todo mês Isso, para isso. todos os funcionários Você ficou dela. 5 Então, vamos anos supor, lá. é crédito e débito. Ah, Eu já paguei os 5 anos do Rafael, só que eu não fiquei o 6º que era obrigado, vamos supor. Pensa o seguinte... Mas existe portabilidade? Existe esse negócio de portabilidade de previdência? Portabilidade existe, ele está muito mais vinculado no CPF do que na empresa. Assim, é claro que pode ter uma portabilidade de plano empresarial. Não, eu digo assim, no caso dele, por exemplo. Ele poderia pegar a parte dele, por exemplo, dependendo das regras. Sem precisar sacar. Ele pode entrar em contato com uma Zurich, sei lá. Ele pode fazer a portabilidade para um outro plano e continuar. Obviamente, ele vai só migrar, vai ter uma migração, não sei se é exatamente o termo técnico da portabilidade, mas ele vai sair de um plano corporativo para um plano individual, tá? Mas ele continua. Mas ele não poderia pegar esse e botar onde a empresa, na atual empresa onde trabalha. Ele não poderia. Naquele fundo, geralmente, da empresa, mas eu escolho um dos fundos disponíveis para a pessoa física. Isso. Exatamente. Sim, o que você falou de a empresa ficar com a parte do recurso do Rafa para pagar o Rodrigo. O que acontece, na verdade? Então, cara, empresa, estava lá pagando para vocês todo mês, sei lá, R$200. Os R$200 é bom para fazer a conta. E aí, beleza, o Rafa em algum momento resolveu sair da empresa. Eu já tinha pago 5 parcelas de R$200 pro Rafa. Cara, eu tenho aqui R$1.000 do meu plano de previdência que o Rafa não vai poder usar. O que eu posso fazer? Em vez de eu fazer o pagamento na próxima fatura do teu plano, Rodrigo, eu posso abater do saldo da conta global, que a gente fala, que é, cara, eu tenho aqui um colchão de R$1.000, em vez de eu te pagar R$200 financeiramente, eu vou alocar aqueles R$200 que eu tinha pago para o Rafa, como ele saiu e, ele não ficou o tempo suficiente, eu vou fazer com que aqueles R$200 vão diretamente para o teu plano, tá? Então, é isso que acontece quando, e aí de acordo com cada regra de cada empresa, quando de alguma forma o funcionário fica menos tempo e aí ele perde o dinheiro, a parte da empresa, ele perde acesso àquele valor, tá? Entendi. E quando a gente fala da questão do planejamento, né? Às vezes a pessoa vai lá querer contratar decidi contratar previdência privada lá, chegou lá o banco no final do mês, precisa vender a cota, ele te ligou e você... Beleza, vou contratar. Aí como que, por exemplo, assim, aí pergunta o exemplo que você deu, você quer receber por um montante do acumulado ou você receber mensalmente, né? Qual que é a conta, assim, eu quero dizer assim, as empresas que trabalham com você, elas ajudam a você criar, eu quero ter, pelo menos, receber 15, 20 mil por mês. Quanto que eu tenho que colocar ali mensalmente para ter isso daqui a X anos? O ideal, e acho que de maneira geral todas as empresas têm esse tipo de suporte, é você, o cara do banco que te chamou para bater a meta dele, ele te apresentar no mínimo uma simulação, assim, Rodrigo, você quer ter, qual é o teu sonho de consumo? Meu sonho de consumo é ter R$1 milhão com 70 anos. Cara, você tem 30... Existem ferramentas hoje. Existem ferramentas, todas têm, basicamente, assim, você fala, cara, eu tenho 30 anos, então vou pagar durante 40 anos, dos 30 aos 70, quanto que eu tenho que pagar, dado uma rentabilidade média, a gente pode botar lá 10% ao ano, 8% ao ano, você pode, de acordo com o CDI, você vai fazendo uma projeção de, cara, você pagando X mil reais ou X reais, você vai chegar a ter R$1 milhão com 70 anos. Tá? Então, você faz uma simulação, obviamente as simulações, elas são simulações, né? Então, cara, você não consegue dar garantia, mas você consegue botar um target lá, um alvo, falar, cara, para eu ter R$1 milhão, se eu comecei com 30 anos, cara, eu preciso pagar tanto. Se eu comecei com 20 anos, eu preciso pagar menos. Se eu comecei com 50 anos, cara, eu preciso pagar muito mais, porque tenho menos tempo de contribuição. E aí, no momento que você chegou nos 70 anos, que aí você faz a escolha, cara, eu quero R$1 milhão no meu bolso,
que eu vou curtir a vida doidado, vou viajar, vou ficar... Vou torrar. Vou torrar, ou você Trabalhei quer... pra caramba, vou Eu torrar quero... esse dinheiro. Isso, pô. Quer Faz transformar parte. isso em seguro. Ou eu quero contratar um seguro com a Zurich, ou você pode, cara, contratar uma renda, né? Então, o que a gente faz é, cara, você tem 70 anos, qual a expectativa de vida do brasileiro, dado o teu comportamento, dado a tua idade, então você tá, eu não sei exatamente a expectativa hoje, mas digamos que seja 80 anos. Então, cara, você tem uma expectativa de vida de 10 anos, eu te faço uma renda, eu divido aqueles R$1 milhão por 10 anos e falo, cara, você vai ter uma renda de X mil reais todo mês. E se ele morre antes? Se ele morre antes, hoje... Ele recebeu 2 anos. Ele recebeu 2 anos, atualmente E o restante? o dinheiro ficou com a seguradora. Assim, Esse é um seguro. essa é uma Porque ele uma pode viver garantia. 10 anos já mais também. Sim. Então esse aí vai servir para pagar o cara que essa vai é viver 10 anos. uma outra mudança que a legislação está trazendo, que assim, antigamente você tinha que tomar uma decisão de uma vez só. Então, cara, cheguei nos 70 anos, quero R$1 milhão em renda. E aí eu contratava uma renda vitalícia. E aí, beleza, eu tinha um problema de saúde, eu, cara, morria 2 anos depois, cara, era quase como uma aposta, o cliente contra a seguradora. Assim, o cliente querendo viver mais do que os 80 anos de vida, de expectativa, e a seguradora, não vou dizer torcendo, mas assim, se beneficiando quando algum evento Sim, acontecesse Eu antes. brincava que esse é o verdadeiro seguro de vida, porque o sinistro é o cara viver, né? Isso, exatamente, para a seguradora total, assim. É. Então, o que aconteceu com a... Quer mais água aí? Ó? Tem? Cara, eu aceito. Eu bebo muita água, cara. Boa. O que aconteceu com a mudança da legislação foi que agora a gente está falando dos famosos ciclos de renda. Então, você quando chega com 70 anos, você não precisa tomar uma decisão única e olhando para todo o teu patrimônio. Então, no exemplo que a gente estava dando lá, juntou R$1 milhão. Cara, eu não preciso tomar a decisão, o que eu vou fazer com aqueles R$1 milhão de uma vez só. Eu posso falar assim, ó, cara, eu tenho R$200 mil que eu quero uma renda por 5 anos. Tá, beleza. Aí eu vou tirar daqueles 1 milhão, 200 mil, quanto que dá de renda para 5 anos? Cara, daqui a 5 anos eu tô com 75, cara, eu perdi peso, eu tô mais saudável, eu tô praticando mais esportes, cara, sei lá, eu tô numa relação estável, eu acho que eu vou viver mais 15. Eu falo, cara, beleza, então me dá mais uma renda, eu vou pegar mais 500 mil daqueles 800 que sobraram, eu vou falar, cara, me dá 500 mil e me dá uma renda por 15 anos. E aí sim eu vou fragmentando o meu montante em rendas por prazo Eu não posso passar definido. isso por um filho, por exemplo. Pode. Muitas vezes o montante acumulado ele é herdado em caso de morte. Exceto no caso da renda vitalícia, que não, tá? Mas, que não pode. Mas na maioria dos casos, a reserva de previdência, hoje, por exemplo, R$1 milhão antes do prazo, antes do resgate, você se tem algum evento, passa para os teus herdeiros legais ou para quem você indicar. E tem um benefício nisso também, questões de espólio, não tem? Que você desconta, alguma coisa assim? Tem. Hoje em dia, assim, tem uma discussão grande no mercado também, que é o ITCMD, né? Que é o Imposto de Transmissão de Bens. Quando você morre e deixa alguma coisa de herança, muitos estados cobram, alguns ainda não cobram, mas assim, de maneira geral... quer dizer, desculpa, o ITCMD é cobrado sempre que você morre. Você morre e deixa algum patrimônio, você paga um percentual daquele patrimônio para transmitir aquilo pros, exatamente. Para transmitir isso para os teus filhos e para os teus herdeiros. Na Previdência, em alguns estados, isso é que está em discussão, alguns estados você não cobra esse imposto. Em alguns estados já tem uma jurisprudência, já tem uma discussão se não deveria cobrar também, então em alguns lugares já tá sendo aplicado, mas ainda tem alguns estados que não cobram esse imposto sobre herança. Tratam a Previdência como um investimento diferente do investimento de herança. Tá? É diferente. Para mim é um bicho completamente diferente. Na minha opinião também. Então, resumindo assim, Rafa, na parte, quando chega o momento de você resgatar, digamos assim, passou o período, contributório ali, você tem essas duas possibilidades, ou renda ou resgata tudo. Você pode... Além daquele mix lá, né? Exatamente, que hoje em dia... Além do quê? Do mix, que é você ter uma renda por um tempo. Pega e... basicamente é isso. Você pega o dinheiro e, cara, pode aplicar em outro negócio, pode abrir a tua empresa, sei lá, fazer o que você quiser. Ou você contrata uma renda que pode ser por tempo determinado ou uma renda até você morrer. E aí, isso, com a mudança da legislação, agora você consegue fatiar esse dinheiro que você juntou em pequenas rendas. Cara, eu quero uma renda aqui, eu quero um resgate aqui. Então, você pode fazer isso
Já era possível fazer, só que você exigia tinha uma ineficiência operacional, você tinha que abrir outros certificados, então assim, era ruim de fazer. Uhum. Agora o que a legislação está fazendo é deixando isso mais fácil do ponto de vista do cliente, tá? Ô, Rafa, me tira uma dúvida. O Rodrigo falou, né? E se eu contratar uma vitalícia e morrer em 2 anos? Mas e se eu morrer antes de chegar nesse momento? Aí você tem ali os beneficiários. Aquilo vai 100% para os beneficiários? Como é que funciona essa parte? 100% para os beneficiários, assim, quando você está na parte de acumulação, Isso. está pagando lá, você tem o seu objetivo de chegar no famoso 1 milhão de dólares, aí você morreu no meio do caminho. Cara, você tem lá, você destina no começo do plano, em qualquer momento você destina quem são seus beneficiários Uhum. e faz a separação lá. Eu quero 33 para um, 33 para o outro filho e 33 para a esposa, por Uhum. exemplo. E aí aquilo vai para os seus beneficiários. O que acontece é que no exercício fiscal do ano seguinte, no próximo imposto de renda, certamente eles vão ter que ser tributados em alguma coisa porque eles receberam algum Perfeito. valor, tá? Então, mas aquele valor que você juntou, inicialmente ele vai integralmente para conta de quem você destinou. E se você determinou. não botou ninguém como beneficiário, aí segue a Segue lei os beneficiários legais lá, filhos, esposa, para cima, para baixo. Alguma coisa? Cara, é difícil ir pra justiça. Normalmente quando tem Brigas. hein? quando tem alguma disputa, alguma coisa assim, ou filhos não legítimos, alguma coisa assim, aí pode ter um enrosco a mais. Mas normalmente, já tá declarado desde o começo, ou 2, é muito fácil achar quem são os beneficiários legais, tá? Mas assim, nesse mercado a gente já viu de tudo. Então é possível Imagina. ter algumas confusões, sim. E como funciona na prática? Eles recebem o dinheiro, vamos supor, no período de acumulação, eu acumulei, sei lá, 300 mil reais lá. Eles recebem os 300 mil reais na conta ou pode ser a Previdência passa por nome deles? Eles podem dar recebem. continuidade. Eles, assim, eu confesso que desconheço 100% do processo, tá? Mas na minha cabeça eles recebem o dinheiro na conta. Uhum. O que a gente costuma fazer é, nesse momento, se a pessoa não tiver nenhuma necessidade, cara, assim, obviamente tem os custos de inventário, custos de, né, próprio lidar com o falecimento do doente e tal. Uhum. Mas, assim, se não for um dinheiro que seja emergencial, a gente está junto do beneficiário também para indicar para ele, cara, vamos pensar no teu futuro agora, não sei se já tem alguma previdência, então a gente costuma Porque fazer imagina, essa jogada. transferir a Previdência, talvez ele se beneficie dos impostos lá, talvez. Não sei nem se pode Ou fazer isso, tá? Pro futuro Ou agora dele, sacar, já vai ter que sacar Já vai ter a pagando, né? tributação, exatamente. A ideia é que ele consiga, de alguma forma, transmitir sem tirar o dinheiro da conta, né? Não. E na parte técnica, assim, agora, tipo assim, existe sinistralidade? Quanto que você pagou e quanto que você arrecadou? Como que funciona? Não sei, tá? Eu tô viajando. Existe isso? Cara, existe... Análise da carteira. Basicamente, eu não sou o cara mais técnico, então, assim, eu vou falar o que eu conheço, mas, assim, basicamente nesse negócio, a conta da análise de carteira, ela se dá pelo seguinte fator. Quantas pessoas que eu tenho na minha base que pediram a renda vitalícia, por exemplo. Então, assim, eu tenho lá 100 mil pessoas que pediram renda vitalícia. E aí, os atuários, as pessoas que cuidam da reserva técnica, eles ficam o tempo todo controlando. Cara, aquelas pessoas estão cumprindo a expectativa de vida, estão morrendo antes, estão morrendo depois. Porque a partir do momento que a pessoa pede a renda, aquilo vai para uma reserva diferente, sei lá, uma reserva específica para pagar o benefício. E aí, aquele dinheiro, em teoria, se todo mundo cumprir a expectativa de vida, vai zerar. Mas o que acontece na prática é que uns morrem antes, outros morrem depois, e aí o que acontece em termos de sinistralidade é a gente ficar acompanhando essa reserva técnica e a quantidade de pessoas que estão... Está crescendo o número de pessoas que estão pedindo renda vitalícia, está crescendo. A gente tem volume de reserva suficiente para isso, a gente está conseguindo honrar nossos compromissos. Não, tem que chamar capital, tem que botar mais gente, tem que botar mais reserva, tem que mudar o mix de alguma forma. Então, tem esse controle, é diferente do controle de sinistralidade de uma carteira de vida, por exemplo, mas está mais voltada para esse momento, tá? O momento da concessão do benefício. É rentável, sim? Uma carteira rentável? Assim? Costuma ser, assim, se a gente não fizer loucura, assim, e normalmente... O que seria loucura? Eu tô tentando vincular com seguros tradicionais. Tá, né? Que seria loucura? Assim, você ter uma... Na hora que você vai pedir a renda, você
de alguma forma, se comprometer com uma taxa de juros exorbitante que, assim, o Brasil está em tendência de queda de taxa de juros. Aí você vai falar, cara, eu vou te dar esse dinheiro aqui, a tua renda vai te render isso mais 12% ao ano. Cara, em algum momento, ano passado deu, ano passado já não deu, entendeu? Então, a conta que eu faço matemática atuarial é pensando também na taxa, na curva de juros futura. E aí, se eu erro essa conta ou se eu prometo um rendimento além do que o mercado vai acontecer na prática para o cliente, eu posso ter um problema. Então, a ideia é justamente por isso, inclusive, que eu consigo essa mudança da legislação de você ter várias rendas picotadas e você poder pedir em determinados momentos. Eu consigo, inclusive, como seguradora, até ser mais agressivo. Porque você está pedindo para mim uma renda de 5 anos, cara, eu consigo mais ou menos acertar ali que você vai viver 5 anos ou não. Cara, se você me pede uma renda de vitalício, você tem 60 anos, cara, eu não sei se você vai morrer com 70, com 85, com 94, com 102, entendeu? Então, é mais difícil prever e aí, normalmente, as seguradoras tendem a ser mais conservadoras nesse caso. Então, por isso também que essa mudança é mais um benefício para o cliente, né? Eu consigo abrir mão um pouco do risco para falar, cara, beleza, você quer uma renda de 5 anos para essa fatia aqui desse teu dinheiro? Cara, consigo te pagar IPCA mais X, sei lá, consigo te dar um rendimentozinho extra além do dinheiro mensal aqui para você não perder o dinheiro no tempo, né? Na verdade. Boa. Rafa, aí falamos da contratação, falamos da acumulação dos rendimentos e do resgate. Você acha que faltou alguma coisa aí que é importante o público saber? Cara, acho que um negócio muito legal que a gente falou aqui, a gente até falou um pouco, mas acho que vale a pena sempre reforçar, cara, é o plano empresarial. A gente teve uma mudança também na legislação que permite hoje em dia o que a gente chama de adesão automática ao plano empresarial, né? Que assim, eu contratei um funcionário, empresa, sem contrapartida do funcionário, né? Aquele negócio do funcionário pagar 3 e a empresa pagar 3, eu sem contrapartida, sem o funcionário pagar os 3 no começo, eu posso botar o Rafa no plano empresarial direto. Tá? Então ele faz uma adesão automática. Então o Rafa começou hoje, no dia 1 da empresa, já está com um plano de previdência. Para que isso? Para ele gerar experimentação, ele testar o produto, ele conhecer, ele entender a importância do produto e falar, opa, eu quero sim, vou botar 3% também. E aí, a partir daquele momento, ele também coloca os 3%. Como é que funcionava antes? Cara, eu entrava na empresa, tenho uma situação X de vida econômica, cara, agora não quero falar sobre isso, estou começando minha carreira, ou então, cara, estou mudando de casa, ou, cara, vou ter filho, não vou pensar nisso agora. Cara, passava-se 3, 4 anos e a pessoa estava sem previdência privada da empresa, que é, por sinal, um excelente produto de investimento, né, cara? Você pensar um produto que a empresa, você bota 3%, a empresa bota os outros 3%, que produto no mercado te dá o dobro do que você bota todo mês, né? Então, assim, isso fez fazia com que o cliente postergasse muitas vezes a tomada de decisão sobre estar ou não no plano empresarial, e quando ele via, ele já tinha passado 3, 4 anos de empresa e não tinha entrado no plano. Cara, hoje, com a nova lei, com a nova legislação, você consegue fazer com que o funcionário esteja no plano desde o dia 1 da permanência dele na empresa, e você vai com ele trabalhando ali, convencendo ele e conquistando ele, e mostrando para ele os benefícios. Ele vai falar, cara, é muito melhor eu ter um desconto em folha aqui de 3%, já que a empresa está me botando 3% todo mês aqui, é muito melhor do que, cara, eu esperar eu me estabelecer financeiramente, cara, daqui passou 4 anos eu não botei. Então, cara, para mim, assim, acho que tem 2 aspectos do plano empresarial. Um é a contrapartida da empresa, que assim, é mágico e muito poderoso. Quando você faz as pesquisas aí de RH, de pessoas e tal, é muito comum você ver a previdência privada como um dos top fatores de permanência na empresa. Assim, é um negócio que, assim, empresas que cuidam da saúde financeira dos seus funcionários, cara, tem que ter previdência. É um negócio assim que a gente está pensando no futuro, a gente está pensando na longevidade, a gente está vivendo mais, vamos cada vez mais ter mais centenários, então e essas pessoas vão trabalhar até mais tarde. Então, assim, empresas que pensam na saúde financeira dos seus funcionários certamente têm um plano de previdência ou vão passar a ter. E essa questão de você conseguir colocar o cara desde o começo, colocar o colaborador desde o começo, também acho que ajuda muito a gerar um engajamento, né? Porque, cara, você chega na empresa, você tem que assinar 1000 formulários, 1000 papéis,
ou mesmo com a palestra e tal, cara, não, você já começou na largada, já tem um plano de previdência ativo aqui, a hora que você tiver tempo, cara, escuta esse podcast aqui, ou então, cara, olha aqui esse material que o RH tá te disponibilizando, e aí você vai ver a importância, então fala com um especialista que você vai ver a importância e aí você vai passar a contribuir a tua parte também, mas por enquanto a empresa vai botar a parte dela sem contrapartida, só para você testar. Então, cara, para mim isso é música, assim, é um negócio que... É sensacional. Eu acho Às que... vezes é um fator decisivo até na hora de você fechar um... não, pra sair, por exemplo, vamos Ou supor... sair da empresa, Ou sair ou ser vir pra contratado. empresa. Você tá na metade do negócio ali. Você tem um valor já acumulado. Você vai abandonar todo aquele valor pra trocar de vai empresa abrir mão agora? disso para trocar de mão. Você Tem tem que que fazer valer conta co- disso, tem que valer a inclusive. pena, Fazer conta e botar na conta, no Tem papel. que botar no papel. É difícil valer a pena. É. Irmão. Normalmente as empresas dão um match de 1 para 1, assim, então assim, cara, você pensar que você passou, sei lá, 5 anos contribuindo, a empresa passou 5 anos apostando na tua permanência. Uhum. E aí você do nada vai embora e, sei lá, às vezes não é 5 anos que você tem direito, você precisa ter 8, 7, cara. Cara, não sei se vale a pena, assim, é muita grana pra você deixar pra lá, Pra e assim, trás. nem teu pai, talvez nem tua mãe, nem você investiu tanto em você mesmo do que a empresa, entendeu? Show de bola. Rafa, obrigado, cara. Obrigado por ter aceito aqui nosso convite, por bater esse papo conosco. Foi bem bacana, né, Japinha? Bacana, foi bem esclarecedor. Ainda é um tema que muita gente tem dúvida, né? E até medo, às vezes, tudo que é investimento brasileiro tem medo. Tem um mito popular que é assim, que previdência, investimentos é coisa de Faria Limer, ou é coisa de só gente muito remunerada ou com muita alta renda, que isso não atinge o cidadão comum. Cara, na minha cabeça a gente tem que acordar, assim, eu como membro do mercado segurador, eu acordo e vou dormir todo dia pensando em como que eu acabo com isso, assim, eu preciso fazer com que, cara, a dona de casa, a pessoa que vai de ônibus para o trabalho, a pessoa que pega o metrô, o cidadão comum, ele, cara, entenda, ele faça minimamente conta de finanças pessoais, ele sabe administrar o dinheiro, ele pense no amanhã, assim, cara, se ele não fez isso para ele, que ele faça isso para os filhos, que ele consiga passar essa mensagem para os filhos, porque assim, as gerações que estão vindo aí são, de certa forma, mais antenadas, têm mais acesso à informação do que as nossas, dos nossos pais. Então, assim, na minha cabeça, cara, é uma missão nobre que a gente tem de, cara, divulgar esse. Parabéns para vocês que fazem isso aqui diariamente, assim, para mim, eu só vou descansar quando a gente tiver, cara, com esse conhecimento pulverizado, todo mundo saber que, cara, não é isso, cara, o que eu ganho menos o que eu gasto é o quanto eu guardo, não, cara, o que eu ganho menos o que eu guardo é o que vai ter de dinheiro para eu gastar. Essa, para mim, é a principal função nossa aqui. Você sabe que a gente recebeu aqui o professor Mira, né, enfim, amplamente conhecido aí na internet. E uma das coisas que ele falou, e a história dele é muito bacana nesse sentido, né? De ter saído da favela em função de investir porque queria sair. Não quero... Ele pensou sempre dessa forma. Pô, quantos degraus abaixo do que eu posso viver eu vou viver para poder acumular e aí lá na frente ter uma vida melhor, né? É isso, assim, a vida é difícil para todo mundo, assim, todo mundo tem situações piores ou melhores, assim, mas assim, todo mundo passa por perrengues, por situações difíceis na vida, assim, se a gente não pensar no amanhã, cara, o amanhã vai ser doloroso para todos nós, então assim, é muito importante que a gente, em algum momento, faça essa reflexão e quanto antes a gente fizer, mais fácil vai ser a velhice, a ultimidade, né, a melhor idade, então, assim, é óbvio, eventualidades vão surgir, circunstâncias vão mudar, a vida muda para todo mundo, tem surpresa no meio do caminho, mas se a gente não fizer essa reflexão e se a gente aqui que está no mercado não apoiar as pessoas a terem essa reflexão, a gente vai falhar no nosso propósito. Então, cara, quero convidar todos aqui para estarem comigo nessa missão de conta com a divulgar, gente também. não só a Zurich, obviamente, mas assim, os produtos do mercado segurador são muito importantes. Assim, a gente hoje protege o nosso carro e não protege a nossa vida, nem protege a nossa renda. Então, cara, a gente precisa falar disso. É isso aí. Show de bola. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Rafa. Obrigado aí. Obrigado, galera. Foi um prazer. Puta bate-papo legal. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, não deixe a gente de seguir, não nos deixe de seguir, ou siga a gente. Não deixe de não seguir. Siga-nos. Siga-nos nas outras redes sociais, né, no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook. Deixa aquele like maroto, compartilha esse vídeo aqui, cara. Animal, tem muita gente que tem dúvida ainda em questão de previdência. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha
ou que já trabalhamos. É isso aí. Fechou? Valeu, beijo, abraço. Obrigado, pessoal. Valeu, Rafa. Pessoal, boa noite aí pra todos. Falou.